Fala pessoal, tudo bem? Hoje talvez é um dos temas mais importantes aqui dentro da pneumologia, porque a gente vai abordar dois assuntos cruciais na sua prática clínica e para a sua prova. Aqui agora a gente vai ver aspectos sobre asma e DPOC, que são temas que não tem jeito. Se não cobrar na clínica médica, vai cobrar na pediatria e vice-versa. Ou seja, são aqueles temas que se você ignora, o seu concorrente com certeza ganha um ponto que você deixou de ganhar. A asma nada mais é do que uma condição inflamatória das vias aéreas inferiores que vai cursar com hiperreatividade brônquica. Gente, isso é muito importante porque esse fator ele é diferente um pouco do que acontece no DPOC. Beleza, tem hiperreatividade brônquica também, mas olha só, de forma intermitente na asma e de forma mais irreversível no DPOC. É esse padrão de reversibilidade que a gente consegue ver essa grande alteração entre um espectro de doença e outro. E eu quero lembrar para vocês que, conforme a gente vê aqui, essa obstrução intermitente ela pode acontecer por vários gatilhos diferentes. Infecção, exposição a frio, exercícios vigorosos. Mas olha só, vamos relembrar como é que é a grande classificação da asma? Pessoal, existem vários tipos de asma. A asma alérgica, a asma não alérgica, a asma medicamentosa. Se a gente pega, claro, a asma medicamentosa, a gente pensa que é um medicamento que está servindo como trigger, seja aspirina, seja anti-inflamatório, o que for. Agora, a grande asma que tem, que é aquela que você precisa saber com detalhes, é a asma alérgica. E aí, além disso tudo que eu falei, infecção, exercício, frio, vai entrar os alérgenos também. Principalmente aquelas partículas que a gente encontra em poeira doméstica, seja partícula de fungo, de barata, até mesmo de pelos de cães, de gatos, mas principalmente de ácaros. O quadro clínico da asma ele pode ser bastante amplo. O paciente pode ter desconforto torácico, ele pode ter uma rinite associada, tudo bem. Agora, o que realmente importa é essa tríade aqui. Pessoal, dispneia, tosse crônica e sibilância são achados que você não pode deixar de lembrar para sua prova e para sua prática clínica. Vamos destrinchar um pouco mais eles para que vocês entendam melhor. Tosse crônica é um achado bastante típico da asma, mas que também faz outros diagnósticos diferenciais. Se você pega, por exemplo, uma criança ou um adulto com tosse crônica, eu queria muito que você lembrasse de asma, mas lembre também da doença do refluxo gastroesofágico. A dispneia é um achado também marcante no exame físico, ele reclama disso, tanto um sinal como um sintoma, você percebe que ele tem ali um desconforto, uma dificuldade para respirar. Agora, a sibilância é um achado muito clássico da asma, mas que não é patognomônico. Toma cuidado com isso. Patologias como insuficiência cardíaca ou até mesmo a bronquiolite viral aguda, que é uma doença também de criança, pode cursar com sibilância. E aí você vai auscultar o tórax daquela criança e vai pensar, caramba, será que ela está abrindo uma crise asmática? E aí que importa, aí que entra todo o seu aparato de anamnese, de exame físico, para que você consiga construir um raciocínio diagnóstico. Uma criança dessa que tem, por exemplo, eosinófilo muito alto, que o pai é asmático, cheio de história de atopia na família, caramba, deve ser asma e não bronquiolite viral aguda. Pessoal, para o diagnóstico da asma, vocês precisam lembrar o quê? Ele precisa ter sinais e sintomas compatíveis com a doença, mais alguma alteração em algum teste desses que eu vou te mostrar aqui. A ideia é que você lembre do teste de espirometria, que traz para a gente um parâmetro muito importante, que é o índice de Tifenot. O índice de Tifenot é o seguinte, pessoal, você vai pegar a divisão, a razão, entre um valor chamado VEF1, o VEF1, que nada mais é do que o volume expiratório forçado em um segundo, e vai dividir pelo CVF, a capacidade vital forçada. O que é isso? Gente, se você vai fazer a espirometria, você vai exalar, tacar para fora o máximo de volume de ar que você conseguir. E aí, nesse teste, eu quero saber o seguinte, o seu VFUM, ou seja, quanto de ar você conseguiu jogar para fora em um segundo, dividido por todo esse montante de ar que você foi capaz de exalar do seu pulmão. Ou seja, você quer saber a porcentagem de ar que você jogou para fora naquele primeiro segundo. E olha que interessante, quando você fala do índice de Tifenot, ele também é usado no DPOC. Caramba, então como é que eu diferencio isso, né? A asma do DPOC num teste espirométrico? O curioso aqui é que não importa o resultado da espirometria individualmente, de forma isolada. Você quer saber também como é que vai estar essa mesma espirometria depois que você fizer a prova broncodilatadora. Então você vai dar um remédio para esse paciente, para que ele consiga ter uma função respiratória ainda melhor, pelo menos naquele intervalo de tempo, e aí ele vai repetir esse exame. Olha que interessante. Se nesse
outro exame de espirometria ele apresentar uma melhora significativa, e aí, é claro, a gente tem que memorizar esses parâmetros, tá lá, né, o VFUM dele aumentar em mais de 200 ml, melhorar em mais que 12%, eu coloco o asterisco ali porque a gente sabe que depende um pouco da referência, mas no seu material está bem detalhado. E aí eu quero saber nesse momento se ele vai ter essa melhora ou não, porque se tiver essa melhora, beleza, deve ser asma. Se não tiver, peraí, essa obstrução me parece ser irreversível. Eu acho que isso aí está mais para o DPOC. É esse o raciocínio clínico que você tem que ter na sua prova. Se você tiver um índice de difenô ruim, que está ali marcado como abaixo de 75%, abaixo de 80% em adultos, ou menor que 90% em crianças, você vai suspeitar de asma ou de DPOC. Mas aí você vai fazer a prova broncodilatadora. Se melhorar com remédio, prova broncodilatadora positiva, isso deve ser asma. Se não, parece irreversível, parece um processo mais crônico que cursou com fibrose. Isso deve ser DPOC. E aí a gente lembra também que existem outros testes associados, como por exemplo, testes de broncoprovocação, outras variabilidades do PFE, né, do pico de fluxo expiratório, que também podem auxiliar no diagnóstico. Mas lembre, o que mais importa para você nesse momento é o índice de difenô com a prova broncodilatadora. Aqui na asma a gente precisa lembrar também como é que é a sua classificação, o seu estadiamento. Mas calma. A gente não está falando aqui de neoplasia maligna, que tem aquele estadiamento meio chato, meio decoreba. Aqui na asma, a gente precisa entender como é que é esse perfil do paciente. Porque, gente, assim como qualquer outra doença, você pode ter manifestações mais repetitivas, mas você pode ter uma vertente mais tranquila da doença. Herpes simples, por exemplo. Cara, tem aquele cara que em 3 anos nem manifestou lesão, mas tem aquele paciente que em 3 anos teve 20 vezes manifestação sistêmica. Por isso, aqui é importante que você lembre quais são os critérios que você vai utilizar para dizer se a asma é controlada, parcialmente controlada ou não controlada. E aí entra, por exemplo, como é que é o paciente em relação aos seus exercícios físicos, se a asma traz limitação à prática deles. Se, por exemplo, tem sintomas diurnos 3 ou mais vezes por semana, se tem uso de medicações de alívio, como por exemplo o Berotec, mais de 3 vezes por semana, ou se ele tem sintomas noturnos. Só toma cuidado que com relação ao sintoma noturno, basta ter uma vez por semana, que já é considerado um desses fatores. E aí, para classificar se é controlado, não controlado ou parcialmente controlado, você vai ver o número de critérios que ele tem. Se não tiver nenhum, beleza, é uma asma controlada. Se tiver 2, beleza, é parcialmente controlada. 3 ou mais é uma asma não controlada. No manejo do paciente asmático, é muito importante que a gente lembre quais são as drogas que ele vai precisar utilizar. Mas para isso, a gente geralmente vai precisar saber em qual estágio que ele está do ponto de vista de steps do tratamento. Como é que funciona isso? O step mais avançado, por exemplo, o step 5, o paciente está mais grave do que o step 4, que está um pouco melhor, mas que também ainda está mal. O paciente no step 1 é aquele cara que você quer que ele esteja. Porque, gente, step 0 não existe, ele tem asma e ponto final. Então ele precisa de um tratamento. Agora, o step 1 é aquele paciente perfeito, que está tão controlado que não precisa de nenhum medicamento de forma rotineira. Para esse cara, você vai fazer medicações apenas SOS. Então vamos lembrar aqui alguns conceitos importantes. Conforme a gente pode ver nessa tabela, gente, step 1, você vai utilizar o ICS. E só para lembrar, gente, o ICS é o corticoide inalatório. E a gente tem várias opções, como por exemplo a budesonida, a fluticasona, a beclometasona, beleza. Em alguns pacientes também vão ser necessários a utilização de broncodilatadores, sejam de curta duração, como por exemplo o salbutamol, o fenoterol, ou também broncodilatadores de longa duração, como o salmeterol e o formoterol. E aí a ideia aqui, pessoal, é que os de curta duração eles possam ser utilizados para abortar uma crise. Ao contrário dos de longa duração, que a gente vai utilizar com o propósito também de prevenir uma nova crise. Geralmente, pessoal, o paciente ele chega para você e você inicia o tratamento já no step 2, associando um corticoide inalatório com um beta-2 de curta duração. E aí lembra aquilo que eu te falei? De forma SOS. Mas quando esse paciente estiver já sendo reavaliado 10 semanas depois, os sintomas estiverem controlados, estiver tudo bem com ele, não tiver nenhuma necessidade de aumentar a dose do remédio, ou se quer mesmo associar o outro, você vai partir do step 2 e voltar para o step 1. É isso que você quer com todos os seus pacientes. Agora, pode acontecer também, nessa próxima reavaliação, o doente está mal. Está atrapalhando, por exemplo, a função da atividade diária dele, a qualidade de vida dele já não é mais a mesma, ele não está conseguindo conviver bem com aqueles sinais e sintomas. Ele precisa de uma reavaliação melhor e de uma
alteração desses medicamentos. Aí esse doente vai do step 3 para do step 2 para o step 3. E a gente acrescentaria, por exemplo, um beta-2 de longa duração, ou até mesmo aumentaríamos a dose do beta-2 de curta duração. E aí, é claro, se esse doente, mesmo no step 3, não estiver dando certo, você vai ter que partir para o step 4. E aí você adicionaria, por exemplo, um remédio antileucotrieno. O que a banca mais cobra para você, que é realmente aquele que a gente usa na prática, é o montelukast, ou uma teofilina também associada. Agora, gente, se mesmo no step 4 nada estiver dando certo, aí provavelmente é aquela asma mais grave, mais refratária, que você vai ter que partir para o step 5. E aí você poderia utilizar, por exemplo, um anti-IgE, como o omalizumab, remédio também que costuma ser cobrado na sua prova, basicamente para você saber que ele é um anti-IgE e que ele é utilizado no step 5. E é claro, no step 5 também, você vai começar um corticoide. Ué, mas eu já não usava o corticoide no step 1? Usava, mas lá era inalatório. Agora é sistêmico. E quando eu falo sistêmico, não necessariamente é na veia. Gente, corticoide sistêmico, mais comumente utilizado por via oral, como uma prednisona, por exemplo. Agora, e o paciente que chega com crise asmática? Que é aquele doente que você vai ver, por exemplo, na emergência, que você precisa atuar de forma rápida para que ele não desenvolva uma insuficiência respiratória, por exemplo. Nesse caso aqui, é importante que a gente saiba classificar esse paciente, pessoal, porque as crises asmáticas, elas também têm sua classificação. Elas podem ser leve, moderadas, podem ser grave, podem ser muito graves. O que a banca gosta de cobrar para você é aquele conceito de uma crise muito grave. É aquele doente que vai precisar de um suporte ventilatório, como por exemplo uma intubação endotraqueal. Esse tipo de paciente, pessoal, ele geralmente não vai conseguir falar corretamente, ele não vai conseguir ter um PFE adequado, vai estar abaixo de 30% do previsto. Você vai auscultar um pulmão que agora pode estar limpo. Ou seja, aquele sibilo que você tanto esperava na asma, ele pode ter ido embora. Lucas, mas que estranho. Sibilo não é uma marcação típica do quadro asmático? É, mas no paciente que está muito grave, gente, ele pode não conseguir mostrar um chiado no peito para você. Ele pode estar com uma hiperreatividade tão forte que não chega ar ali dentro para emitir aquela sonoridade típica. Então, cuidado. O sibilo na asma, ele pode inexistir no paciente até mesmo normal. Tem pacientes que são asmáticos e não sibilam, mas, gente, caiu na sua prova. Paciente com asma, com outros comemorativos de gravidade e que não mais sibila, cara, esse doente provavelmente vai precisar de uma intubação endotraqueal, porque se trata de uma asma muito grave. E aí tudo bem, ele pode estar com dificuldade de falar, ele pode estar com PFE abaixo de 30%, mas o que realmente você tem que ficar atento são sinais de sistema nervoso central. Gente, esse doente ele vai manifestar uma sonolência, uma diminuição, um rebaixamento do seu nível de consciência. É com esse cara que você tem que tomar cuidado. É esse cara que não mais vai conseguir ventilar de forma apropriada. O CO2 nesse paciente, que ele está acumulando há muito tempo, ele tem um efeito narcótico. Ele meio que dá uma suprimida na resposta bulbar, ele não mais consegue emitir sinais para o diafragma contrair de maneira espontânea. Então agora esse doente ele vai precisar de um suporte ventilatório, porque se você não entrar com intubação, ele não mais respira e vai a óbito por conta de asma. Aqui eu vou mostrar para vocês, em relação ao manejo da crise asmática, quais são aquelas medicações que você pode utilizar, que são bastante parecidas, inclusive, com aquelas que você fez lá nos steps do paciente com asma. Gente, é importante que você lembre que a duplinha Berotec e Atrovent vai salvar a maior parte dos seus pacientes. E é muito importante que você utilize aqui também no doente com crise asmática. E é claro, dependendo do caso, você pode utilizar oxigênio também. Só cuidado que tem indicação para isso. Não sai fazendo oxigenoterapia em qualquer paciente que tenha manifestação pulmonar. Aqui o ideal é que você utilize o oxigênio caso a saturação esteja de 92 para baixo. Tem outras medicações que a gente vai utilizar também, como por exemplo os corticoides. Mais uma vez, eles podem ser oral aqui também, não necessariamente tem que ser por via endovenosa. E é claro, gente, naqueles doentes que nada disso der certo, que tiver um pouco mais de refratário, você pode lançar mão de outras terapias, como o sulfato de magnésio. E aí você vai fazer de forma intravenosa para tentar aliviar o máximo possível, tirar aquele doente da crise asmática. Quando esse paciente estiver resolvido e você for dar a alta para ele, é importante que você prescreva corticoide oral por 5 a 7 dias e iniciar ou aumentar aquela dose do corticoide inalatório. E aí agora o DPOC, ou seja, a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela tem um espectro um pouco diferente da asma, porque conforme eu já te contei, quando a gente faz o diagnóstico da asma, a gente utiliza o índice de Tifenot. E aqui a gente também usa. Só que na prova broncodilatadora, em um a gente percebe uma melhora, que é asma, e no outro essa melhora ou não existe ou é muito baixa, que é aqui no DPOC. Por isso,
a grande definição, a grande característica, o grande marco do DPOC é esse padrão de irreversibilidade. Essa fibrose pulmonar, já de longa data, ela faz com que esse doente não tenha uma melhora na espirometria, mesmo após essa prova bronquidilatadora. Dando um spoiler aqui no diagnóstico, eu já consegui mostrar para vocês a grande diferença entre asma e o DPOC. E aí, mergulhando aqui no DPOC, a gente lembra que tem dois grandes espectros clínicos que esse paciente pode apresentar. Espectros, inclusive, patológicos. Ele pode ter uma doença mais superior e conforme a gente pode ver aqui, a gente tem o espectro de bronquite obstrutiva crônica, que seriam vias aéreas inferiores, mais calibrosas, e esse doente vai torçar com mais tosse, com mais escarro, com mais pus, catarro no escarro dele. E a gente tem também o espectro de enfisema, que aí a agressão é um pouco mais baixa, um pouco mais de via aérea distal, que acomete aqueles ácinos respiratórios, que é o conjunto ali de bronquíolos, sacos alveolares e alvéolos. Então a gente percebe ali, gente, que no enfisema pulmonar a gente ainda tem duas subdivisões. Esse doente pode ter uma patologia centroacinar ou panacinar. Muita gente se confunde ou até mesmo tem dificuldade de decorar. O macete é muito simples. Centroacinar começa com C. Desculpa, com C. Centroacinar com C, centroacinar com C de cigarro. Então, o cigarro, o tabagismo, é o que faz o enfisema do tipo centroacinar. O panacinar geralmente vai ser aquele paciente com uma condição genética, com a deficiência de alfa-1 antitripsina. E aí, terão outras dicas na prova. Ele pode falar que o doente não é tabagista, aí beleza, você vai pensar que é um DPOC por conta de algo que não seja o cigarro, como a deficiência de alfa-1 antitripsina, mas ele pode também dar características sobre essa condição, ou seja, sobre a deficiência de alfa-1 antitripsina. Falar para você que é um DPOC que predomina em base. Falar para você que é um DPOC que cursa com pacientes mais jovens tendo essa doença. Um DPOC que está associado a alguma hepatopatia inexplicável, porque a deficiência de alfa-1 antitripsina também cursa com lesão no fígado. Então, todas essas dicas aqui você consegue utilizar para guiar o seu diagnóstico entre enfisema centroacinar ou enfisema panacinar. Entendendo melhor o quadro clínico desse doente, a gente vai lembrar que ele tem alguns sintomas que são um pouco parecidos com a asma, principalmente na parte de tosse crônica e também dispneia progressiva. Aqui a dispneia desse doente ela costuma piorar ao longo do tempo. E mais uma divisão didática do que prática de fato, as provas costumam brincar entre um paciente com DPOC, que é o soprador róseo, e o paciente com DPOC, que é o inchado azul. Isso, como dica aqui, não é muito utilizado na prática clínica, você não vai se basear nisso. O paciente está mais rosado, eu vou fazer tal coisa, ele está azulado, eu vou fazer tal coisa. Não. Mas na sua prova, ela gosta de cobrar esse conceito. E você precisa entender o porquê que cada um tem esse espectro. Aqui, por exemplo, pessoal, no paciente que é soprador róseo, a gente vai ver o que nele? Um tórax em tonel, ou seja, um diâmetro antero-posterior alargado, então o tórax parece meio que em barril. Você pode perceber que ele tem uma pletora facial, então ele tem um rosto mais avermelhado por conta dessa hipóxia crônica, que fez o quê? Foi lá na medula e fez com que ela estimulasse a produção de eritrócito. Então esse cara com DPOC, ele está cheio de hemácia, e por isso ele fica mais rosado, principalmente em superfícies cutâneas. A gente percebe já no outro espectro, que seria aquele inchado azul, um corpo pulmonar. Isso marca o paciente, porque esse corpo pulmonar, o que é? É uma insuficiência ventricular direita que acomete o paciente por conta de um problema pulmonar. Então, esse DPOC, já a longo prazo, mais fibrosado esse pulmão, ele fez com que ele tivesse um problema cardíaco. E você sabe muito bem, gente, na semiologia, como é que se comporta um doente com insuficiência ventricular direita. É claro que ele vai ter edema. Edema esse que pode ser marcado como edema de membro inferior, turgência jugular patológica, hepatomegalia e por isso ele é um inchado azul. Lucas, eu entendi. Mas da onde vem o azul? Gente, o azul é porque esse paciente, ao contrário do outro que estava mais rosado, ele tem uma hipóxia já de longa data ao ponto de dar cianose. Então esse cara está com a extremidade pálida, meio azulada. Então por isso ele fica o famoso inchado azul, ou blue bloater no inglês. Apesar da gente ter vários exames complementares que podem auxiliar no diagnóstico de DPOC, como por exemplo a radiografia de tórax mostrando uma hiperinsuflação pulmonar, não é assim que estabelece o diagnóstico. Conforme eu já te dei o spoiler, a gente precisa fazer o índice de Tifenot. A gente precisa levar esse doente para uma espirometria para fazer o que a gente fez no paciente asmático também. Vamos calcular como é que é a razão entre o entre o VF1, o volume expiratório forçado no primeiro segundo, abaixo vai ter como denominador o CVF, que é a capacidade vital forçada. E aí a gente vai ver quanto de ar ele consegue expirar no primeiro segundo em comparação com tudo de ar que ele consegue expirar.
E aí, a gente tem que saber esse valor, porque isso cai na sua prova, gente. O valor que importa aqui nesse momento é uma razão, é um índice de Stifenor abaixo de 0,7 após a prova broncodilatadora. Então, não basta saber aqui qual é o índice de Stifenor. Você vai ver a prova broncodilatadora e, mesmo assim, tem que continuar abaixo de 0,7. Mostrando pra gente que essa prova broncodilatadora com o remedinho que você deu, de nada ajudou, ou ajudou muito pouco. Trazendo a noção de que é uma doença com fibrose de aspecto irreversível, DPOC, e não asma. Então ficou claro aqui, o que importa de fato é o índice de Stifenor, a razão entre o VFUM sobre o CVF. Mas, cuidado, na sua prova a banca gosta de cobrar às vezes o FEF 2575, que é uma outra análise da espirometria que avalia pra gente o fluxo expiratório entre 25% e 75%, a gente não precisa saber detalhe. O que você tem que lembrar disso é o índice de Stifenor é o que mais importa para você selar o diagnóstico, mas esse cara aqui, ele é o mais sensível parâmetro que tem na espirometria para o paciente com DPOC. Ou seja, ele vai mexer, ele vai alterar antes mesmo do índice de Stifenor. Na hora da gente estadiar um paciente com DPOC, a gente tem que lembrar aquele conceito que vale para várias outras doenças, inclusive para asma. Que, gente, não é porque o doente entrou ali com uma doença respiratória que necessariamente ela é grave ou ela é leve. Tem espectros diferentes de DPOC. Tem aquele doente que nem manifestação clínica direito ele tem. É meio que um DPOC subclínico. E tem aquele cara que chega no seu hospital com DPOC que leva ele a óbito. Então é importante que você saiba classificar esse doente. Conforme a gente pode ver, gente, a classificação mais comumente utilizada é um estadiamento clínico, no qual divide o paciente em 4 partes, conforme esse diagrama mostra. A, B, C e D. Você vai utilizar alguns questionários para que você consiga direcionar e falar, bom, esse paciente está encaixado nesse perfil, ou não, esse paciente está encaixado nesse perfil. E aí, nesse estadiamento clínico, você precisa de 2 perguntas. A primeira delas, você quer saber basicamente se o paciente ele é assintomático, sintomático ou muito sintomático, para que assim você consiga fazer o tratamento mais apropriado para ele. A primeira pergunta diz o seguinte, ele quer saber qual é o grau de sintoma que ele tem. Então, o que a prova vai geralmente cobrar de você é que você saiba no máximo o nome do questionário, que é o MMRC e o CAT. Os aspectos detalhados são avaliados dentro dele, você não precisa decorar. Agora, tem um macete que geralmente é cobrado em prova, que é o que mais cai sobre isso, que é o seguinte. A questão geralmente vai dar de cara para você, dizendo para você que o paciente é assintomático. É beleza, você não tem grandes preocupações. Mas ela pode falar que ele tem uma dispneia aos médios esforços. Geralmente vai ser aquele paciente que quando anda um pouquinho mais rápido fica cansado, ou aquele paciente que anda uma rampa leve e já fica dispneico. Nesse caso aqui, você vai considerar ele sintomático, ou seja, você de cara já joga ele para o lado direito do diagrama. Ele vai ser B ou D por conta disso. A segunda pergunta, que é de fato a mais importante, que é que geralmente a sua prova vai cobrar, é em relação ao número de exacerbações. Ela vai querer saber de você se o seu paciente ele teve 2 ou mais exacerbações no último ano. Porque se ele tiver, gente, conforme o diagrama mostra pra gente, ele vai para cima do diagrama. Ele vai ser C ou D. Se ele não tiver essas exacerbações, aí ele fica abaixo. Ele vai ser A ou B. Aqui no tratamento do DPOC, é muito importante que a gente lembre desse estadiamento clínico, baseado em 2 perguntas que avaliam sinais, sintomas e exacerbações, e a gente vai ver lá naquele diagrama se ele é A, se ele é B, se ele é C ou se ele é D. Com isso, a gente pode ajustar os medicamentos da dose e opções corretas. E aí eu queria que você lembrasse do seguinte, o STEP 1, vamos colocar assim, que seria o análogo da asma, que na verdade não é assim que você vai chamar, no paciente que é grupo A, ou seja, aquele cara que não tem muito sintoma, aquele cara que não teve muita exacerbação, nesse doente, as medicações, conforme você pode ver, são basicamente SOS, pô. Não vai ficar fazendo broncodilatador de rotina, você vai fazer quando for necessário. É esse o perfil de paciente que você quer que todos os DPOCs atinjam, que todos os DPOCs sejam, na verdade. E aí, nesse caso, você vai utilizar broncodilatadores SOS, mas cuidado. Um aspecto importante que, diferente da asma, você não está vendo aqui os ICS, você não está vendo aqui aqueles corticoides inalatórios, porque isso não tem grande importância para o paciente com DPOC. Isso não muda a qualidade de vida dele, não muda a mortalidade e morbidade desses doentes. Ao contrário do que acontece na asma, que é uma droga mais do que necessária
para o seu manejo. E aí vai variando o tratamento de acordo com o perfil que esse paciente apresenta. Se ele for A, é aquilo que eu te falei, broncodilatador SOS. Se ele for B, você já vai fazer um beta-agonista ou até mesmo um anticolinérgico de longa duração. Se for C, você vai associar outras drogas. Isso a gente tem que memorizar, não tem jeito. Mas o que eu quero que você realmente saiba daqui é as bandeirinhas vermelhas. Pessoal, esses são os pontos que de fato modificam a mortalidade no seu paciente. Existem tratamentos que melhoram como é que ele vai estar se sentindo no dia, melhoram até mesmo uma função respiratória. Agora, o que mais importa são aquelas drogas que vão tirar o doente da cova, que vão impedir que eles morram. Então, drogas que reduzem a mortalidade são aquelas que a gente coloca com a bandeira vermelha. São aquelas que realmente vão ter como um grande objetivo, um grande pilar no tratamento desses doentes. Então, dá uma olhada aqui na oxigenoterapia. Grande pilar fundamental do tratamento. Pessoal, existem indicações para você fazer oxigênio no paciente com DPOC. Mais uma vez, a banca gosta de cobrar aquilo, então é uma decoreba chata que você precisa memorizar. Se ele tiver uma PaO2 de 55 milímetros de mercúrio ou menor, ou uma saturação de 88 abaixo disso, você vai fazer o oxigênio. Beleza. Agora, se ele não preencher esses critérios, ainda assim podem ter cenários que você vai precisar fazer o oxigênio. Como, por exemplo, uma PaO2 entre 56 e 60 ou uma saturação de 89. Mas o doente tem policitemia, ou ele tem hipertensão pulmonar, ou ele tem cor pulmonar, aí beleza, você vai fazer o oxigênio nesse doente também. Então, beleza? Ficou claro? Oxigenoterapia, pilar fundamental. Quer ver outro? Cessação do tabagismo. Pessoal, não existe DPOC que ainda está fumando. Você precisa entrar com tratamento vigoroso, seja terapia, seja medicamento antidepressivo, o que for, ele precisa parar de fumar. E é claro, vão ter casos que você vai precisar intervir cirurgicamente, como por exemplo um transplante pulmonar, que tem suas indicações, mas que você não precisa ficar decorando todas elas, porque isso raramente é cobrado em prova. Além disso, é importante que você imunize esse paciente com frequência. Você vai ter que fazer vacina tanto para o pneumo 23 quanto para a influenza. Esses são aspectos que não tem como você esquecer para sua prova. Exacerbação do DPOC. Alguns chamam também de DPOC agudo. É um quadro frequente nas emergências que você precisa, assim como na crise asmática, identificar esse paciente. Gente, não tem jeito. Normalmente é aquele cara que já tem DPOC, que vai chegar no seu hospital com 2 desses 3 critérios que a gente aponta aqui no nosso mapa mental. Ou esse doente agora surgiu com uma dispneia que antes não tinha, ou até mesmo piorou esse grau de dispneia, ou ele tem agora um escarro que está mais para purulento, ou ele aumentou esse volume de escarro. Então, se tiver essa alteração, tanto quantitativa como qualitativa do escarro, ou essa alteração do ponto de vista de dispneia, você classifica isso, caso ele tenha 2 dos 3 critérios, como um DPOC agudo. Então, isso é uma exacerbação do DPOC. E você precisa manejar da forma correta, apesar da gente saber que tem graus variados disso. Pode chegar um paciente, assim como lá na crise asmática, com um DPOC agudo, que você vai dar um remedinho ali, beleza, ele resolveu, vai para casa feliz da vida. Assim como vai chegar aquele cara com DPOC agudo que vai morrer na sua frente, precisando de intubação endotraqueal. Um aspecto importante, pessoal, é que em toda exacerbação de alguma patologia existem triggers, existem gatilhos para isso. Seja lá na insuficiência cardíaca, seja na crise asmática, geralmente a gente vai ter algo que engatilhou. Aqui no DPOC, assim como no asma, a gente sabe que infecção é um gatilho. Só que, gente, muito cuidado nessa hora. Na crise asmática, ou até mesmo no asma, né, a gente sabe que é uma doença que infecção pode desencadear. Mas aqui no DPOC é muito mais importante. Chegou com DPOC, cara, pensa, esse cara deve ter infectado. Tanto é que um dos pilares do tratamento é a antibiótico terapia, coisa que você não vê rotineiramente no paciente asmático. Então aqui você tem que lembrar, inclusive, quais são as bactérias que estão gerando aquela infecção no seu paciente. São basicamente 3 bactérias que você precisa memorizar. A infecção ela pode ser alta, pode ser uma traqueite, uma tracobronquite, ou pode ser baixa, geralmente uma pneumonia. Na sua prova, eles gostam de cobrar qual o nome da bactéria. O macete que eu te dou é HPM. Não pode esquecer isso, gente. H vem de Haemophilus influenza, esse P de pneumococo e esse M de Moraxella catarrhalis. Essas são as 3 grandes bactérias que vão levar o seu paciente com DPOC bonitinho, estável, para a sua emergência com uma crise de exacerbação aguda. Pessoal, por mais paradoxal, contraintuitivo que seja, é importante você lembrar daquele conceito. Não faça oxigênio demais para o paciente que não tem indicação. Aqui nesse caso, é um doente com DPOC já de longa data. Então, esse paciente, quando você for fazer oxigenoterapia, você tem que lembrar que o centro bulbar
localizado no tronco encefálico, o centro respiratório bulbar, ele está acostumado com um padrão que é diferente do seu. Esse doente aqui, ele tem muita hiperativação desse centro respiratório. Ele está acostumado com retenção crônica de CO2, ele está acostumado com hipoxemia crônica. Então, esses são os estímulos que o bulbo tem para ativar, para aumentar a frequência respiratória. Se você, nesse paciente, faz isso aqui, dá oxigênio demais, você vai deixar de hiperativar esse centro respiratório. E agora, esse doente, ele pode ter uma hipoventilação grave, ou seja, ele vai acabar entrando em necessidade de ventilação mecânica por conta dessa oxigenação desnecessária que você fez. Por isso, saiba o critério. Nesse caso em específico, você vai fazer oxigênio em baixo fluxo, objetivando aí uma saturação entre 88% e 92%. Isso é importante, teve uma modificação recente, agora é 88% a 92% de saturação de oxigênio. Aí beleza, nesse doente você está mais do que permitido de fazer a oxigenação adequada. Um outro ponto fundamental que às vezes vai te deixar em dúvida na prova é em relação à ventilação desse seu paciente. Você tem duas formas de fazer isso. Ou você opta por uma ventilação não invasiva, como por exemplo uma máscara acoplada ao ventilador, um BPAP, um CPAP, ou você vai fazer uma ventilação invasiva, como por exemplo uma intubação orotraqueal. É importante, gente, que vocês saibam quais são os critérios para isso. Quando é que você vai fazer uma BPAP, quando é que você vai fazer uma intubação. Aqui a gente pode ver o seguinte, sempre que você for optar pela ventilação não invasiva, que tem indicação muito ampla, comumente utilizada no DPOC agudo, você vai fazer o seguinte, ver se esse doente tem um nível de consciência preservado e se ele tiver um desconforto respiratório. Claro, que doente que não tem desconforto respiratório nenhum, às vezes, inclusive se não tiver indicação, você nem precisa fazer a ventilação. Beleza. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é mais cobrado em prova, quando que você vai fazer a ventilação invasiva? E aí, gente, são 3 grandes parâmetros importantes. Rebaixamento do nível de consciência, instabilidade hemodinâmica e fadiga respiratória grave. Viu um desses 3, esquece BPAP, esquece CPAP, é intubação nesse paciente. Às vezes a prova pode nem falar dos 3, ela vai falar do Glasgow de 7, por exemplo. Beleza, rebaixamento de nível de consciência, você vai fazer intubação orotraqueal. E as drogas que você vai fazer no paciente com DPOC agudo? Gente, é bem similar àquilo que você viu na crise asmática. Você vai utilizar o Berotec, você vai utilizar o Atrovent, você vai fazer corticoide, lembrando que ele tem que ser sistêmico, pode ser oral ou venoso. Lembra disso? Muita prova gosta de te confundir, falando como se fosse só pode fazer venoso, mas na verdade pode o oral também. E é claro, o grande pilar diferencial do tratamento, antibiótico terapia. Pessoal, lembra aquilo que eu te falei? A crise asmática pode ter como trigger uma infecção. Mas mais comum que isso é o DPOC ter como trigger a infecção. É disparado mais comum. Chegou um paciente com DPOC e está exacerbado, pense, por favor, que ele está infectado. E por isso a antibiótico terapia entra aqui de forma importante, coisa que a gente não vê de forma rotineira lá na crise asmática. E como é que vai ser essa escolha de drogas para o seu paciente? Qual antibiótico eu vou utilizar? A primeira pergunta é, quais são as bactérias que eu sempre preciso cobrir? Lucas, você não me falou isso. Gente, é claro que eu falei. Lembra do HPM? O H vem de Haemophilus influenza, o P de pneumococo e o M de Moraxella catarrhalis. Então você tem que escolher um antibiótico que cubra essas 3 bactérias. Tudo bem. Até aí eu já estou satisfeito quase. Mas cuidado, existem alguns pontos, pessoal, que o paciente, por exemplo, ele pode ter uma crise muito grave. Então ele não está simplesmente com DPOC exacerbado. Ele está com DPOC exacerbado no CTI, entubado, com fator de risco para colonizações diferentes, para outras bactérias. E aí nesse paciente, inclusive em várias outras doenças respiratórias, não necessariamente no DPOC agudo, você vai precisar lembrar de ampliar esse espectro. Agora não vai ser mais o Clavulin oral, a levofloxacina, que tem vários, uma ótima cobertura para esses 3 germes. Agora a gente precisa cobrir Pseudomonas, coisa que não estava lá atrás, mas que agora ele está no CTI, ele está entubado. Então, para esse paciente, você não pode esquecer de fazer uma piperacillina com tazobactam ou até mesmo um cefepime. Com isso, você já viu todos os aspectos mais importantes que são cobrados na sua prova sobre asma e DPOC. Tanto os aspectos individuais como também comparativos. Obrigado.